Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui. Agradecemos a presença de todos e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É sempre bom nós destacarmos, apesar de que nessa plateia todo mundo sabe disso, que os espíritos somos nós mesmos do lado de lá. E que tem diversas informações sobre isso, mas de 3 a 5 vezes mais desencarnados existem do que o número de encarnados. Então, só por esse fato, nós podemos chegar à conclusão de que constantemente estamos do lado de espíritos. Então, hoje nós vamos ver isso, a intervenção deles entre os encarnados. Os espíritos podem ver tudo o que fazemos, inclusive conhecer os nossos pensamentos. Então, tanto espíritos que estão para nos ajudar, quanto alguns espíritos que podem até querer nos prejudicar, ou outros indiferentes a nós, eles podem conhecer os nossos pensamentos. Logicamente que eles só vão prestar atenção, você pode estar na rua, andando na sua casa, ali no quintal, por exemplo, está passando um espírito na calçada, ele só vai fixar em você se você despertar alguma atenção dele, senão você é indiferente para ele. Tem umas perguntas que, né, da questão de visitar o cemitério, que os espíritos respondem isso para Kardec. Eles falam assim, no dia de finados, os espíritos ficam tudo ali junto ao túmulo. Eles falam, não, de jeito nenhum. Eles atendem ao pensamento de quem vai lá. Então, é da mesma forma nos lugares que nós estamos. Se nós estivermos com pensamentos bons, certamente nós vamos entrar em contato com espíritos que estão com o mesmo nível de pensamento. Se nosso pensamento for de ódio, de inveja, de mágoa, ou de depressão, nós também vamos entrar no mesmo contato com os espíritos que estão nessa faixa. Então, é uma coisa natural isso. Como o pensamento é energia, nós vamos conectar a essa energia com outros seres vivos do lado espiritual que também estarão vibrando nesta faixa. Os espíritos exercem muita influência nos nossos pensamentos para o bem e para o mal. Tem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que a maioria... Tem 3 perguntas bastante conhecidas do Livro dos Espíritos. A primeira, né, o que é Deus? Aquela que tem a resposta 919 de Santo Agostinho, que fala conhece-te a ti mesmo, e esta, 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Kardec pergunta. O Espírito de Verdade responde, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a presença dos espíritos em nossa vida é muito maior do que nós acreditamos que seja. E Kardec pergunta assim, tem como saber qual o pensamento que é meu, qual que é do espírito? Então ele começa falando, geralmente, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, Kardec fala, é seu. Mas, se você quiser compreender melhor isso, o pensamento do espírito é como se fosse uma voz falando dentro de você. Aí você vê, tanto para uma coisa boa, quanto uma coisa não boa. É importante, Kardec fala, por exemplo, que a gente não tem tanta necessidade de saber isso. Mas, para algumas situações, sim. Por exemplo, um médium que está desenvolvendo a sua mediunidade.
A grande maioria dos médiuns hoje são conscientes, ou seja, o espírito transmite o pensamento que é captado pelo médium. E a maior dificuldade do médium, principalmente dos iniciantes, é saber se aquele pensamento é dele ou é do espírito, algum espírito que está comunicando. Então, nós temos que começar a prestar atenção no nível dos nossos pensamentos. Olha, como que é isso? Por exemplo, eu tava bem até agora. De repente, fiquei irritado. Sem nada, eu não gerei nenhum ato, nenhum pensamento meu, mesmo eu vou pensar nisso, e já veio uma irritação. Ou, de repente, eu fiquei bem. Eu estava, olha, senti um... Então, nós temos que procurar devagar e percebendo quando um pensamento é nosso, quando não é nosso. Isso pode ajudar, principalmente no tocante aos pensamentos não bons, para que a gente pare, nós vamos ver daqui a pouco, faça uma oração, peça por aquela pessoa que pode estar no nosso lado precisando de ajuda. Então, isso é importante a gente saber, mas devagar, sem ter isso como uma obsessão, até preciso saber se não. Devagar a gente se conscientizando qual pode ser o meu pensamento, qual pode não ser. Então, como nós já falamos, os espíritos, eles exercem muita influência para o bem e também para o mal. Há espíritos que fazem o mal por simples prazer. Então, se a gente for pensar, quem nos influencia para o mal? Muitas vezes, algum espírito que nós somos devedores deles de outra vida. De outras vezes, são espíritos que têm inveja. Se a gente está bem, você está bem, você está tranquilo, gera inveja. Então, se ele não está bem do lado de lá, muitas vezes ele não quer que você fique bem também, porque a sua felicidade afronta o mal-estar que ele está. Mas tem alguns que exercem o que a Joana de Ângeles fala, que é a pior coisa que existe no instinto ou na lei de destruição, que é a crueldade. Tem pessoas cruéis, tanto encarnados quanto desencarnados, que vão fazer o mal porque parece que se sentem bem gerando amor em outras pessoas. Tem espíritos assim também. Mas a maioria vai chegar a nós pela nossa atração. Ou seja, quando eu tenho meu pensamento em coisas desequilibradas, eu vou atrair espíritos que estão nessa mesma faixa. Quando eu consigo elevar minha faixa, eu entro em contato com espíritos bons que querem passar as coisas boas para mim. E a gente tem que pensar assim, vamos dizer, se eu estou depressivo, eu entro em contato com outro espírito depressivo. Aí eu alimento a depressão dele e ele a minha. Então, é uma troca nisso. Por isso que a gente não deve ficar tão com raiva, porque nós mesmos estamos naquelas faixas. Então, eu tenho que melhorar para que o outro melhore. E parar quando a gente percebe, eu vou pedir para mim e vou pedir para alguém que possa estar do meu lado, precisando de ajuda tanto quanto eu. É mais ou menos esse o caminho que a gente deve fazer. O encarnado pode chamar um espírito inferior para que ajude a praticar o mal? Pode. Num centro espírita, se Deus quiser, nunca isso vai acontecer. Mas tem lugares que ele pode fazer isso. E ele vai conseguir fazer o mal, esse espírito que foi chamado para fazer o mal, vai depender de para quem ele vai direcionar a sua ação. Porque Deus não vai deixar ele fazer uma coisa que esse mal que ele for gerar não for gerar um bem em quem ele for agir daquele jeito. E tem até uma história antiga que se fala o seguinte, que o urubu, o olhar do urubu não mata cavalo gordo. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, se alguém quer fazer o mal, mas se a pessoa que está recebendo aquela influência estiver bem,
ele não vai conseguir fazer, de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter essa certeza, que não tem como alguém me amaldiçoar e nem abençoar. Deus abençoa. Mas o que eu vou receber, eu posso dar abertura para aquilo ou não. Agora, aquela pessoa que foi procurar a ajuda de um espírito para fazer o mal, esta pessoa arrumou um problema muito grande na vida dela. E muitas vezes a gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Chegam solicitação de vibrações para determinada pessoa que está passando por uma situação de muito problema, e o espírito fala, mas ela que me chamou. Então, quando você chama alguém, você passa a ser cúmplice daquele alguém. E geralmente você vai passar a conviver com ele. Então, pode acontecer? Pode. Ele vai conseguir o intento? Depende da pessoa para quem ele for tentar fazer o mal. Porque se a pessoa estiver bem, ele pode tentar de todas as formas e não vai conseguir. A influência negativa pode ser tão grande que o espírito domine a vontade do encarnado. Obsessão. Todo mundo tem medo de obsessão. Dificilmente uma pessoa numa vida não passa por uma situação de obsessão. Obsessão simples, dificilmente ela não passa. Porque quando nós entramos numa zona assim de perturbação interior, com raiva, com ódio, nós atraímos esses espíritos. E muitas vezes ele nem é credor nosso de outras vidas, não. Mas nós atraímos. E funciona assim, se você atraiu, você melhore, trabalhe para se melhorar, para você se melhorar e aquele que você atraiu melhore também. Então, nós temos que pensar sempre assim. Eu já falei aqui para vocês da questão, eu vou só repetir, da pessoa que tem o vício da drogadição. Quando ela vai consumir a droga, geralmente vai se acercar dela espíritos que ao desencarnar, continuaram viciados na droga. E como o corpo espiritual não tem sensações, ele tem que pegar aquela emanação que vai sair do encarnado. Então, o que eu tenho que pensar numa situação dessa? Olha, eu posso culpar esse espírito que está do meu lado? Logicamente que não. Ele está na mesma faixa que eu. Então, eu vou procurar melhorar-se, eu vou procurar crescer para que eu não precise mais da droga e, ao mesmo tempo, esse espírito que está do meu lado também seja ajudado. Então, o processo obsessivo, todo mundo, quando está com obsessão, corre no centro, principalmente nós espíritas, coloca o nome na reunião mediúnica, achando o seguinte, olha, eles vão mentalizar a minha situação lá, o espírito que está necessitado vai se manifestar, e eles vão conseguir convencer ele a deixar aquilo. Mas tem uma fala de Jesus que é muito importante nisso daí. Ela fala assim, ó, se tem um demônio, entre aspas, com uma pessoa, e você tira ele e a pessoa não melhora, vem 7. Então, o processo para trabalhar esse problema da obsessão passa principalmente pela melhora do obsediado. E quem já trabalhou em reunião mediúnica percebe algumas vezes, conversando com o espírito obsessor, que ele não é uma pessoa tão ruim. Ele ficou preso na vingança, na necessidade de vingar um ato que Deus deixou acontecer com ele em outra vida. E se Deus deixou que acontecesse, é porque aquilo ia gerar um bem para ele. Ele estaria reparando algum mal que ele fez anteriormente. Se ele tivesse perdoado lá atrás, ele muitas vezes estaria bem melhor que o obsediado, porque o obsediado foi
não foi a vítima na outra vida, foi quem causou a dor. Então, num processo de obsessão, as duas pessoas estão com problema. E como eles se acham? Como um espírito que de outra vida, muitas vezes ele estava lá em Portugal, como nós já relatamos algumas semanas anteriores, e consegue achar aqui no Brasil alguém que fez o mal. Porque há uma ligação entre eles. Um pelo desejo de vingança e outro pela culpa. Se esse obsediado já tivesse melhorado o suficiente, feito bem o suficiente para reparar aquele mal que ele fez, o obsessor já não conseguiria localizá-lo mais, porque ele não teria mais a culpa interior, perderia o contato. Então, o importante é sempre, numa situação de obsessão, nós procurarmos crescer moralmente, procurarmos trabalhar o bem em nossa vida. Kardec coloca, e o Donizete coloca bem isso no curso que ele dá de quarta-feira, Kardec coloca 3 tipos de obsessões. A obsessão simples. Geralmente, na obsessão simples, o obsediado até percebe que está sendo obsediado. Ele percebe que de uma hora para outra começou a ter pensamentos que faz ele ficar com raiva em determinado momento, então faz ele cair em depressão muito forte, sem motivo nenhum. Então, ele percebe que está sendo obsediado. Ele próprio tem condições de começar a trabalhar isso. De que forma? Orando, procurando fazer os atos bons, ajudar as outras pessoas. É muito importante que ele ore por aquele espírito ali perto dele também, porque realmente pode ser um credor. E mesmo que não for um credor, só de orar por essa pessoa, pelos entes queridos dessa pessoa, ele está entrando no coração dessa pessoa e modificando a visão que ela tem dele. Então, a obsessão simples, nós, com o nosso próprio esforço, a gente consegue muitas vezes suplantá-lo, ou seja, nós melhoramos e algumas vezes até ajudamos aquele espírito que está do nosso lado a melhorar. De outras vezes, ele não consegue melhorar, mas ele deixa de ter influência sobre nós. Tem um outro tipo de obsessão bem mais perigoso, que é a fascinação. A fascinação é aquela obsessão onde o espírito vai trabalhar dentro de nós o orgulho e a vaidade. Então, ele vai exaltar-nos nesses 2 aspectos, orgulho e vaidade. E ele pega justamente nesse ponto fraco da gente. E ela é mais difícil porque o obsediado geralmente não percebe que está sendo obsediado. Ele até se compraz com aquela situação. Se ele tem alguma pessoa assim que pode orientá-lo, que o conhece, que vem dar um alerta para ele, olha, será que geralmente ele vai brigar com essa pessoa, achar que essa pessoa está com inveja dele. Então, uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado é com essa questão nossa da vaidade e do orgulho. Porque facilmente a gente pode cair numa obsessão de fascinação. Então, um obsediado por fascinação, a primeira coisa que, para ele começar a se curar, é ele conscientizar que ele está sendo obsediado. Porque é diferente da obsessão simples, onde a pessoa percebe que está sendo obsediado, o fascinado, ele acha que não, que os outros estão com inveja dele, que ele é melhor que as outras pessoas mesmo. Então, é mais difícil trabalhar isso. E tem um terceiro tipo de obsessão, que é grave, que é o que Kardec chamou de subjugação, para não chamar de possessão. Porque possessão podia indicar que o espírito tomou conta do corpo do outro, mas, na verdade, ele vai influenciar fortemente a vontade do obsediado. Então, é um tipo de obsessão que exige muita oração, muitas vezes um trabalho muito grande no centro, muito passe,
serviço magnético para o obsediado, porque muitas vezes ele não está em condição de reagir sozinho mais. A influência espiritual tornou-se tão grande que ele perde um pouco muitas vezes muito da capacidade, da vontade dele em reagir. Então já é uma situação mais difícil. Uma obsessão simples, não cuidada, pode virar uma subjugação. Também uma fascinação pode gerar uma subjugação. Tem casos que nós já até falamos, quando estávamos tratando de encarnação, que quando o espírito obsessor de um homem, por exemplo, está obsediando uma mulher por problemas passionais do passado, e essa obsessão está no nível de subjugação, algumas vezes, para arrumar aquele problema, os espíritos promovem a reencarnação dele como filho daquela mesma mulher. Porque se fossem tirar os fluidos dele estão tão emaranhados com os fluidos do obsediado, que tirar ele de uma vez pode levar até o obsediado a ter risco de vida. Então é importante, algumas vezes, eles promovem esta encarnação desse espírito. Então, vamos voltar. Qualquer um de nós pode ser obsediado? Pode. Não devemos ter vergonha de ser, porque faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso progresso, de estar, muitas vezes, sofrendo a influência de um espírito que está vibrando, que conseguiu entrar na nossa mente, associando a nossa vibração. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente está numa reunião mediúnica e nós vamos conversar com o espírito que está obsediando alguém. E ele sempre começa da seguinte forma: vocês acham que eu sou culpado de tudo? Aí, se o orientador da reunião tiver um pouco de cuidado, ele fala: não, nós sabemos que não. Você só está potencializando o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente. Ah, bom, ainda bem que vocês sabem isso. Sabemos. Mas aí nós vamos pensar em você agora. Você já percebeu o tempo que você está perdendo com isso? Você já percebeu que você está distante das pessoas que te amam, das pessoas que te querem bem? E se você for feliz não, se você conseguir esse intento seu de causar o maior mal para essa pessoa, quando você conseguir, e daí? E no dia seguinte, você já pensou o que vai acontecer com você? Você vai estar numa situação pior, porque além de tudo que você precisava reparar para melhorar, você arrumou mais uma situação de reparação. E trabalhando devagar o lado interior dele, procurando trabalhar mais a parte da emoção, do sentimento dele, algumas vezes você consegue que ele deixe aquilo de lado. Mesmo porque, quando a equipe espiritual traz um espírito para ser trabalhado numa reunião mediúnica, eles já trabalharam muito aquele caso. Eles já fizeram um monte de providências anteriores, então ele chega quase que no final do trabalho, para que ali ele receba o orientador, pela intuição do espírito orientador da reunião, ele receba o final para que ele aceite. Ele pode não aceitar também, e querer continuar naquele processo de obsessão, mas algumas vezes a gente consegue que ele se afaste. Mas, voltando àquele primeiro caso que nós falamos, o obsediado vai ter que melhorar-se. Vai ter que trabalhar os sentimentos, vai ter que trabalhar o seu nível de pensamento, para que ele não deixe influência para outros espíritos também. As formas de exorcismo não têm eficácia contra os maus espíritos. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, que eu não tenho certeza, mas deve estar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas? Jesus
estava lá no Monte Tabor, junto com João Evangelista e Pedro, e transfigurou-se, apareceu do seu lado Moisés e Elias. Quando ele volta onde estavam os demais discípulos, estava lá um senhor com um moço, e falando: olha, Senhor, eu trouxe meu filho que está endemoniado. Uma hora o demônio joga ele no fogo, outra hora joga ele na água. Eu trouxe aqui para seus discípulos e eles não conseguiram tirar o demônio. O que estava acontecendo com esse filho dele? Que uma hora caía na água, outra hora... Ele tinha convulsões. Então, quando o espírito, de alguma forma, influenciava muito mais forte na mente dele, ele dava um curto-circuito lá na mente e ele caía onde ele estivesse. Se estivesse perto do fogo, caía no fogo. Se estivesse perto da água, caía na água. Aí Jesus falou, é aquela questão da fé, né? Se tivesses a fé do tamanho de uma mostarda, diria para ela, sai daqui, vai para a montanha, sai daqui, vai para lá, ela obedeceria. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Anjos explica essa passagem. Ela fala o seguinte, que quando o homem acabou de falar isso, Jesus olhou para aquele moço e viu do lado dele um espírito querendo vingar-se de outras vidas. Mas Jesus olhou para aquele espírito com tanto amor, que o espírito recebeu aquela vibração de Jesus com tanto amor e percebeu a coisa errada que ele estava fazendo ali. E ele, na hora, se afasta. Então, quando Jesus fala para eles assim, se eles tivessem a fé do tamanho de uma mostarda, qual fé? A fé raciocinada. A fé de saber o que está fazendo. Então, quando os discípulos tentaram tirar o espírito daquele menino, que eles acharam que fosse o demônio, começaram a gritar, sai daí, em nome de Deus, e não tinha jeito. Então, não tem fórmula de exorcismo para tirar o espírito que está obsediando. Não tem alho, não tem sal grosso, não tem talismã, nenhuma coisa a não ser o amor. A não ser você conversar com muito amor, com muita fé em Deus, e saber que ali do lado, quem está obsediando é um filho de Deus também, que está num momento muito mal da vida dele, que precisa mais de ajuda do que de raiva, do que de posições mais fortes. Lógico que a hora que você vai conversar com o espírito obsessor, você não vai de forma assim, melosa, não, você vai firme, mas com amor. Firme, mas sabendo que ali tem um filho de Deus. Se você conseguir enxergar o filho de Deus ali, você já começou a trabalhar certo. É por aí mesmo a situação. Nós é que permitimos as influências. Estas, porém, podem ser neutralizadas pela prática do bem e pela confiança em Deus. Isso é essencial. Se nós estivermos bem, nós não vamos receber... O Espírito pode até tentar nos influenciar, mas ele não vai conseguir, ele vai desistir. Porque o nosso pensamento vai estar num nível superior ao que ele está fazendo. Então, de que forma que a gente vai levar o nosso pensamento ao nível superior? Na prática do bem. É importante nós começarmos a pensar nisso, ou continuarmos a pensar nisso. O número de bens que a gente pode fazer durante todo o dia. Quantas pessoas que a gente pode ajudar, quantas pessoas que nós podemos não agravar o problema simplesmente não reagindo pela ação dela, ou seja, não devolvendo coisas erradas com coisas erradas. Então, a confiança em Deus, sabendo que a luz é muito, não tem comparação entre a luz e as trevas, não existe. Não existe. Então, Deus só deixa que o mal chegue a nós enquanto aquele mal for gerar um bem. Ou seja, eu estou recebendo um mal. Por quê? Porque eu
estou no mesmo nível dele. Ao receber o mal, ele vai fazer com que eu procure se mexer, procure melhorar-se, que a dor vai me empurrar para frente. Agora, se eu não estiver devendo nada para aquele espírito, se eu estiver numa situação já de pensamentos harmonizados, ele não vai conseguir chegar em mim. Mas por isso que a confiança em Deus, por isso que a prática do bem ajuda muito. Muitas pessoas falam assim, olha, eu tenho mediunidade ostensiva, mas eu não vou desenvolver numa reunião mediúnica de jeito nenhum, porque eu não quero sofrer influência de espíritos desequilibrados. É um engano total isso daí. Por quê? Porque ela vai continuar sofrendo influência, principalmente por ter uma mediunidade ostensiva, é como se ela fosse uma luz acesa. Então, ela vai receber influência. Mas, quando ela está trabalhando no bem, ela já vai ter a proteção. Os espíritos, muitas vezes, até levam, por exemplo, uma reunião mediúnica vai ser à noite. Eles até levam a pessoa que vai participar da reunião à noite para ir já se harmonizando com o médium. Ela sente, mas nessa hora para, faz uma oração para Deus, pronto, pede, hoje, agora não tem condição de te atender, não. À noite você vai. Mas e se a pessoa quiser desenvolver essa mediunidade em outras obras do bem, na evangelização, em qualquer... Também dá para fazer, ué. Você vai desenvolver sua mediunidade em outras obras do bem. Mas procurar colocar a mediunidade a serviço do bem. Porque aí você vai equilibrar a ajuda que você vai receber com uma possível qualquer tipo de influência. Então é melhor nós enfrentarmos o problema trabalhando, porque nós vamos ter a nosso favor a ajuda daqueles espíritos que querem o bem de toda a humanidade. A prece é o meio mais eficaz contra a obsessão. Aí os espíritos continuam falando assim, mas não aquela prece de somente pedir, mas aquela prece de falar o seguinte, Senhor, mostre-me o caminho que eu devo seguir. Senhor, me dê forças para seguir esse caminho. E depois, Senhor, me alivia esse momento que eu estou passando. Mas sabendo o seguinte, que a hora que Deus mostrar o caminho, eu vou ter que seguir no caminho da melhoria, da reforma íntima, de procurar fazer o bem. Mas ter essa certeza que Deus vai me ajudar e me ajudando, eu vou ter condições de aumentar o meu padrão. E aumentando o meu padrão, eu vou ficar livre desse processo obsessivo. Então, se eu estou passando um processo obsessivo, a pessoa que tem um remédio para isso sou eu mesmo. Lógico que outras pessoas podem me ajudar. Lógico que se eu for num centro tomar um passe, vai ajudar também. Tudo isso ajuda. Mas depende bastante de mim fazer minha parte para conseguir ultrapassar essa dificuldade. Todos temos um espírito protetor que nos aconselha e ajuda. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Todos nós temos um espírito protetor que é sempre superior a nós. O que muitas vezes nós chamamos de anjo de guarda, mas não é um anjo, não é um espírito puro, não, mas é superior a nós. Que não fica conosco o tempo todo, não, ele tem outras atividades, mas toda vez que nós tivermos com alguma dificuldade maior, toda vez que as provas que nós mesmos marcamos forem para acontecer, ele chega perto. E é importante nós conversarmos com ele. Hora de dormir, conversar com ele, porque muitas vezes ele vai nos intuir pensamentos bons. Olha, ele sabe muito bem do planejamento de nossa vida, porque muitas vezes ele nos acompanha diversas vidas. Ele participou do planejamento, ou ele mesmo fez, ou ele fez uma análise do que a gente queria fazer nessa vida. Ele nos ajudou no planejamento, então ele sabe. Então, está num momento difícil na vida, começa a conversar com o espírito protetor.
Você pode dar até um nome, porque, não, eu sou devoto. Muitas pessoas vieram da religião católica, né? Eu sou devota de Santo Antônio. Conversa, vou dar o nome do senhor de Santo Antônio. Ele sabe que você está falando com ele, fala. Se quiser dar um outro nome, eu vou chamar de irmão José. Você não vai saber. Se ele falasse o nome para você, não ia adiantar, porque você não vai conhecer ele dessa vida. Mas se você tiver essa necessidade de nomeá-lo, nomeie-o. Então, converse com o espírito protetor, o anjo de guarda, fale com ele, peça ajuda. Como que age um espírito protetor, um anjo de guarda? Muito diferente de um espírito obsessor. Porque o espírito obsessor, ele fica te falando para você fazer errado e não para. Até que ele consiga, mas muitas vezes ele vai cansar e se afasta. Mas o espírito protetor, ele vem, te intui do momento, da coisa certa a fazer e deixa você a opção de fazer. Se você não quiser fazer, ele se afasta. Mas não para te prejudicar nada, somente porque você tem que exercer seu livre-arbítrio, você tem que progredir, você tem que crescer com aquele problema que você está passando. Então, ele sempre vai estar protegendo o seu tutelado. Mas ele não fica igual ao espírito professor. Faz certo. Não, ele chega e intui o que é certo. Vai depender de nós seguir ou não seguir. Aí Kardec, mas ele fica triste quando a gente erra, ele fala, olha, ele fica porque ele sabe das consequências que a gente vai ter que pensar, mas ele sabe também que tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento. Ele não se desespera jamais. Ele quer que nós acertemos, porque cada vez que a gente acerta, nós evoluímos. E esse é o objetivo dele, ajudar na nossa evolução. Mas ele não vai desesperar-se nas nossas quedas. Mas é importante, vou repetir, conversarmos com ele, somente à noite, medita um pouco, olha, eu estou com esse problema, se o senhor puder me intuir essa noite, como eu posso resolvê-lo. Então, com certeza, ele vai ajudar. Essa proteção não é permanente, mas nos momentos necessários, como a gente está falando. Ele vai, por ser um espírito superior, ele tem outras atividades, né? Ele vai estar trabalhando, muitas vezes, pela própria família nossa, ou está trabalhando para ajudar outras pessoas, mas a prioridade ali é do tutelado, mas ele não precisa ficar constantemente do lado, ele pode estar num outro lugar bem longe, mas mentalmente ele está fixado ali. Se for uma situação de perigo e você pedir, ele vai vir. Mesmo que você não peça, ele vai tentar ajudar sempre, mas vai depender de nós que essa ajuda se efetive. Podemos afastar a proteção não dando ouvido aos conselhos recebidos, como eu já falei. O espírito protetor, ele não fica obsediando ali. Ele só leva o bem. Mas ele sabe que nós temos que crescer. Então, ele fala, ele mostra o caminho correto e ele se afasta se o seu tutelado não quiser seguir aquele caminho. Por quê? A dor vai levar a ele buscar o caminho. Ele deu todas as condições para que ele mesmo resolvesse, mas se nós, muitas vezes, revoltados, muitas vezes indisciplinados, muitas vezes deixando-se levar pelas más tendências, nós queremos continuar com aquele procedimento ruim, mesmo sendo avisados, o que ele pode fazer? Não mais que isso, deixar-nos sentir as consequências. Muitas vezes é isso com nossos filhos, não é? Muitas vezes nós temos que deixar nossos filhos sentir um pouco das consequências, porque se toda vez que ele faz uma coisa não boa, eu vou lá e arrumo, nunca ele vai crescer, nunca ele vai se tornar melhor. Então, mais ou menos, é o mesmo procedimento. Não adianta ele fazer por nós, o anjo de guarda nunca vai fazer por nós, ele nos intui para o bem, mostra o caminho, nos dá força, mas cabe a nós trilhar esse caminho. A proteção espiritual é oculta para não tolher nosso livre-arbítrio. Então, quantos pensamentos bons que nós tivemos que foram
intuição desse espírito protetor? Muitos. Muitos, só que a gente esquece de agradecer. E ele faz justamente de uma forma que nós achamos que aquilo foi um pensamento nosso. Mas muitas vezes esse pensamento veio desse espírito bondoso. As famílias, as cidades, os povos também têm seus espíritos protetores. Por exemplo, no Brasil, o anjo Ismael, né, que a gente vai ver isso naquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ficou responsável pelo país. Mas assim as cidades, assim as famílias, têm os espíritos que ficam protegendo aquele grupo que está dentro de um centro espírita, por exemplo. Cada centro tem os espíritos que estão ali protegendo os frequentadores daquele centro. Então, é importante a gente saber disso, que não só temos a proteção individual, como recebemos essa proteção maior desses espíritos que já são até mais elevados do que podem ser, na maioria das vezes vão ser mais elevados do que aquele nosso próprio espírito protetor individual. Os espíritos protetores agem sempre dentro das leis naturais, ou seja, não fazem milagres, né? Eles nos intuem, mas se nós geramos uma consequência tão grave, eles não vão poder, através do milagre, tirar aquela consequência. Então, a gente tem que pensar nisso. Eles trabalham dentro das leis naturais, não há milagres. É que muitas vezes nós não conhecemos as leis naturais, por isso que muitas vezes parece ser um milagre, mas não é. Os espíritos também presidem os fenômenos da natureza. Isso é fantástico saber isso, né? Por exemplo, você vê uma tempestade, tem os espíritos conduzindo aquilo ali mentalmente, espíritos superiores, e, como o Donizete falou na penúltima reunião que nós tivemos para trocar as dúvidas lá, dos espíritos elementais, que são os espíritos que estão para começar a encarnar-se como espíritos, que muitas vezes trabalham nesses fenômenos da natureza, conduzindo as nuvens. Eles fazem a parte mecânica da situação, e um espírito mais elevado vai fazer isso. A gente vê isso em umas situações. Por exemplo, teve uma guerra da França da Espanha com a Inglaterra, que a Espanha tinha uma frota de navios imensamente superior à Inglaterra. Mas a Espanha dominando a Inglaterra, o que ia acontecer? Ia levar a Inquisição para dentro da Inglaterra. Teve uma tempestade numa noite que destruiu quase toda a frota da Espanha. No outro dia, ela não tinha condição mais nenhuma de dominar a Inglaterra. Então, você vê que os espíritos trabalham também em situações assim, muitas vezes mexendo com as situações de um país, de um povo, de uma cidade, outras vezes arrumando os fenômenos naturais mesmo, né? Não tem nada a ver com uma questão de acertar uma situação ali, que aquela cidade precisa passar por uma dificuldade. Não, são coisas naturais que também eles fazem. Na guerra, os espíritos tomam partido segundo as suas inclinações. Então, porque muitas vezes ele fala o seguinte, como que vai ter um espírito, uma guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, tinha espíritos assim do lado do eixo? Tinha. Porque muitas vezes o espírito, eles estavam de um general, que está ajudando um general, mesmo que ele não esteja com o direito do seu lado, ele vai receber aquela intuição, aquele espírito acha que aquilo é bom. Mas o que vai acontecer? O que nós já vimos em outras épocas. Quando a situação fica mais difícil, a equipe espiritual maior deixa a pessoa, entrega seu próprio livre-arbítrio. E dentro do seu próprio livre-arbítrio, ou recebendo a intuição de espíritos não sábios, não muito sábios, o que vai acontecer? A gente começa a cometer erros graves. Então, os espíritos vão participar da guerra. Agora, eles continuam falando assim, quando ele morre na guerra, ele reconhece
o outro que estava lutando, ele continua lutando na guerra, muitas vezes continua, porque ele sai daquela... Ele está tão fixado naquele momento da guerra que ele continua como se ele estivesse lutando, como ele vai continuar com o corpo espiritual, ele acha que está na guerra ainda. Mas, com o tempo, ele reconhece que desencarnou. E se ele já for um espírito um pouco mais evoluído, ele vê a besteira da guerra e não vai pensar mais naquilo ali, vai ser ajudado de acordo com o progresso que ele tiver. Bom, eu adentrei no tempo de vocês 2 minutos. Deixa eu começar respondendo aqui, eu vou fechar a sala, a tela. Tem uma pergunta da Daniele. E nas crianças que o anjo de guarda ficam 7 anos constantemente, como elas agem? É diretamente? Então, o anjo de guarda, na criança, é mais fácil ele agir. Por quê? A criança ainda não recobrou nem as qualidades, nem os defeitos. Então, é mais fácil o espírito trabalhar dentro da criança ali, ou um espírito protetor dela, ou um indicado por ela para trabalhar, ajudar um espírito familiar ali. Então, se uma criança está querendo ir num lugar que é perigoso, ela pode cair, ela não precisa passar por isso. Se ela estiver dentro do planejamento reencarnatório dele, para morrer de uma forma acidental, diferente, mas ela não tem que passar por aquilo. Então, o espírito vai ou intuir uma pessoa para fechar, ou trabalhar na própria mente da criança para que ela não faça aquilo. Então, nas crianças, o espírito protetor, ou o espírito familiar que está ali, vai conseguir, de uma forma muito mais efetiva, trabalhar, porque a mente não está impregnada das más qualidades que traz do passado. Entendeu, Daniela? É muito mais fácil para o espírito, ou o próprio anjo de guarda, o espírito protetor, ou algum espírito familiar, agirem nessa hora. Depois, qualquer coisa, você coloca, Daniela, alguma coisa que eu não consegui explicar. A Silvia pede para me explicar novamente, novamente não, desculpa, ela fala novamente, sim, sobre a fascinação. A obsessão por fascinação, Silvia, como que o espírito obsessor vai trabalhar? Ele vai trabalhar insuflando no obsediado, ou seja, no encarnado, a sua vaidade e seu orgulho. Ele vai se sentir maior que todo mundo, ele vai se sentir por cima de todo mundo. E essa vaidade, esse orgulho insuflado, faz com que ele ache que não está sendo obsediado. Se alguém falar que ele está passando por processo de fascinação, ele vai brigar com essa pessoa. E o espírito age justamente assim. Quando alguém chega perto dele e fala assim, olha, será que você não precisa se cuidar, não? Estou achando que você está com os procedimentos você mudou demais. O outro, ou ele fala direto que ele pode estar fascinado, mas ele vai comendo pelas beiradas. O que o espírito obsessor está lá dele? Fala, olha, está com inveja de você. Ele está morrendo de inveja, por isso que ele está falando isso. Então, a primeira coisa para um obsediado, pelo processo de obsessão por fascinação, começar o processo de melhora, ele tem que conscientizar que ele está sendo obsediado. Porque, na maioria das vezes, ele não vai achar, ele vai achar que tudo aquilo que o outro está falando na cabeça dele, ele vai achar natural. Até que, quando ele não se conscientiza de uma forma, pela própria vontade dele, lá na frente ele vai fazer tantas coisas totalmente imprudentes, vai molestar tantas pessoas, que as consequências vão fazer ele cair do pedestal. Então, seria bem melhor ele aceitar a proteção que está sendo dado até pelo seu espírito protetor, intuindo um amigo chegando e falando, olha, vamos conversar, você não acha que você
está com algum processo de obsessão, porque você mudou demais. De uma hora para outra, você nunca tratou mal as pessoas, agora você passou a tratar, você está menosprezando os outros. Então, a gente sempre tem que ouvir quando alguém vem nos falar alguma coisa e não pensar assim, essa pessoa está com inveja de mim, essa pessoa... Não, ouve. Mas ele já não gosta de mim. Ué, mas muitas vezes as pessoas que mais nos ajudam a melhorar são as pessoas que não gostam da gente mesmo. Porque os amigos muitas vezes nos poupam. Então, o processo de obsessão por fascinação é um dos mais delicados para serem trabalhados. Agora esclareci, Silvio, ficou mais ou menos. Vocês podem falar pelo microfone também, viu? Edson, posso fazer uma pergunta? Pois não, Rodrigo. Uma pessoa com problema mental, ela é mais vulnerável a uma obsessão? Olha, uma pessoa com problema... A obsessão, algumas vezes, leva a problemas mentais. Leva a problemas mentais. E a pessoa que já tem um problema mental, né? A pessoa que já tem... Tipo uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa que já tem um problema mental, muitas vezes, os espíritos, ela pode estar cercada de espíritos que vão, de alguma forma, potencializar aquela doença dela. Mas, veja bem, uma pessoa que está já com esquizofrenia, ela já está numa fase de... como se ela estivesse internada no hospital. Então, os espíritos sabem que a parte da vontade dela está um pouco inibida, né? Porque ela não consegue exprimir muita vontade. Então, eles vão cuidar também para que os espíritos não possam fazer mal para ela, que não fosse gerar um bem. Então, nesse caso, acontece muito. Por exemplo, por que ela está com esse processo de esquizofrenia? Pode ser que em outra vida ela agrediu por demais as outras pessoas. E está ali do lado dela com os espíritos obsessores. Mas alguém vai estar cuidando dela, porque ela já está num processo de reparação bastante grave, não está? Porque ela perdeu a capacidade, ela não tem muitas vezes um segundo de paz pela própria doença, não é? Sem contar a influência espiritual, a própria doença. Então, eles podem até potencializar um pouco, mas os espíritos que vão cuidar do bem dela também vão olhar para isso. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que um espírito que está com problema mental, ele está numa fase de... Está me fugindo a palavra agora, uma fase de quem está no hospital sendo cuidado. É diferente de quem tem a capacidade total de discernimento. Porque esse podia, por si só, sair daquela situação. Então, os espíritos que estão cuidando daquela situação vão ter um olhar melhor para isso. Não digo que ele não possa ser influenciado, pode potencializar a dor, mas eles vão deixar até o momento que aquilo for necessário para ele. E, geralmente, a própria doença já vai estar fazendo a parte dela. Uma coisa importante sempre é nós não termos um julgamento de um espírito obsessor como um demônio. Não. É um espírito que tem, muitas vezes, até menos defeito que nós. E está ali naquela ânsia de vingança, perdido naquela situação. Então, quanto mais nós o enxergarmos como um filho de Deus, vai facilitar para nós que ele nos perdoe. Porque muitas vezes ele está ali do nosso lado ou nos observando. Se nós começamos a melhorar nosso procedimento, ele vai pensar assim, nossa, eu conheci ele lá atrás, era uma pessoa, mas hoje ele já é outro. Agora, se eu continuo igualzinho, aquilo lá dá uma raiva danada nele. Ele vai falar assim, puxa, todo esse tempo ele não melhorou nada. Então, nós temos que pensar que é uma pessoa tão carente de amor no coração, igual nós. Então, esse modo diferente de pensar vai nos ajudar bastante.